Iremos fazer uma leitura bíblica agora, a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo de número 1. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 1, iremos fazer uma leitura até o verso de número 23. Iremos falar sobre a parábola do semeador, uma parábola muito conhecida nossa, que diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda ou profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Verso de número 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Verso 12, porque aquele que tem se dará, e dará com abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábola, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e o ouvido de mau grado com seus ouvidos fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, ou à beira do caminho. Porém, o que foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Verso 23, finalizando: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela leitura da palavra dele. Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa. Ela é a única que esquadrilha o nosso coração, que enquadra as nossas mentes, que nos limpa, que nos ajuda, que nos dá a direção. Ela é a bússola para o nosso horizonte, Pai. Obrigado pela leitura de tua palavra. Que esta palavra possa surtir efeito positivo em cada coração. Que esta palavra possa trazer palavras de vida àqueles que porventura esteja distante de ti, à beira do caminho, e não compreende a tua palavra. Que o teu Espírito Santo esclareça em cada coração esta palavra, no nome de Jesus Cristo. Assim te pedimos e te agradecemos.
hoje e sempre. Amém. Amados, esta é uma palavra bastante conhecida nossa e que traz uma passagem, que traz uma história alegórica, é uma parábola alegórica, que transmite uma mensagem não direta, mas indireta. É uma palavra comparativa, é uma analogia a respeito do que o Senhor queria dizer, a respeito do que o Senhor queria informar. Portanto, o Senhor sempre fala de várias formas, de várias maneiras, como diz lá em Hebreus capítulo 1 e verso 1. Sempre aos profetas, depois através da palavra e depois através do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus se apropriou muitas vezes de parábolas. E qual a razão que Jesus se apropriou tantas vezes de parábolas? Pelo menos o Novo Testamento apontam para aproximadamente 40 parábolas. E por que Jesus fez isso? O versículo 13 desse capítulo 13 que nós lemos agora explica o motivo, o verso 13 e o verso 14, por que Jesus falava em parábolas. Está escrito assim: portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Verso 14, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, e não compreendereis, e vendo vereis, e não percebereis. Isso está lá em Isaías, no capítulo de número 6, versos de número 9 e 10. Quando ele fala de visão que não é vista e de audição que não é escutada, ele está querendo dizer que quando a pessoa, quando o ser humano, ele está distante de Deus, está afastado de Deus, ele está, de fato, com os ouvidos fechados, com a sua mente travada, cauterizada, com os seus olhares travados para enxergar as coisas de Deus. A Bíblia é clara quando diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E nesse sentido, Jesus estava dizendo exatamente isso. Aqueles que são de Deus irão entender as coisas de Deus, irão escutar e aquilo vai descer ao coração. Mas aqueles que não são de Deus irão escutar, irão murmurar, irão ignorar a palavra do Senhor. E sobre isso, entendemos que Jesus, em todos os momentos de sua vida, em todos os aspectos, em toda a sua forma de ensinar, ele sempre tinha pessoas ao seu redor, multidões ao seu redor. Nesse momento, por exemplo, quando ele saiu, ele se encontrou na beira de um rio e entrou no barco e uma multidão o cercou. Mas no meio de uma grande multidão, sempre existe pessoas que não estão com ouvidos abertos para escutar a palavra do Senhor. Pessoas que não estão atentas a enxergar o que o Espírito está querendo dizer para ela. Entretanto, nós sabemos que no meio de uma multidão sempre existe pessoas com o coração aberto, com a mente aberta, com os olhos abertos para enxergarem e visualizarem aquilo que Deus tem para a sua vida. E você é um desses que está dando razão, que está dando lugar ao Espírito Santo de Deus. O Senhor está contigo e o Senhor quer te usar onde você estiver. E é interessante, irmãos, que sobre esta passagem eu quero colocar um tema. O tema desta passagem que a gente vai falar são os 4 níveis do coração humano. Os 4 níveis do coração humano. Como que a gente pode determinar quais são os níveis de um coração humano? Através desses 4 campos, dessas sementes que caíram nessas quatro formas de terra. Então, essa passagem ela subdivide, se a gente fosse subdividir, em 3 partes. A primeira parte, do verso 1 ao verso 9, falando aí sobre a citação propriamente dita da palavra, ou da semente, não é? A parte do versículo 10 até o versículo 17 fala sobre o propósito dessa parábola. Então, enquanto que do verso 1 ao verso 9 ele cita apenas a parábola, do verso 10 ao verso 17 ele mostra o propósito desta palavra. E do verso 18 até o verso 23 ele aponta para a explicação, ele explica essa parábola para os seus discípulos, de forma coerente, coesiva, em que ele dá uma explicação clara daquilo que não estava tão claro. Era uma linguagem direta, era uma analogia, era uma metáfora, porém, quando ele está explicando, ele está transformando a metáfora em realidade. Então, o que queremos trazer com esta palavra? É
mostrar que quando nós abrimos os nossos corações, quando nós atentamos para a palavra da verdade, quando nós visualizamos o reino de Deus como próximo de nós, nós começamos a gerar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Espero em Deus que você, aonde estiver, gere frutos dignos de arrependimento. Que a semente da palavra de Deus possa entrar no seu coração, e neste coração possa dar fruto a 100, a 60 e a 30, em nome de Jesus. Então, irmãos, quais são os níveis do coração encontrado nesta parábola do semeador? O primeiro nível do coração que a gente pode citar é o coração desatento ou o coração incrédulo à palavra da verdade. E quando a gente começa a perceber esse primeiro nível de coração, logo pensamos nessa passagem que lemos, capítulo 13, verso 4. Acompanhe na sua Bíblia o verso 4, que diz assim: E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. E isso aí, quando ele falou, foi de forma de analogia, em forma indireta. Porém, ele dá a explicação no verso 19, quando ele diz assim: Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho. Então podemos aí ressaltar nesse verso 19 alguns elementos. Primeiro, a compreensão. Quem escuta a palavra e de fato está com o coração desatento, ele está com o coração afastado de fato da palavra do Senhor e do reino de Deus. Primeiro, ele não compreende, ele não consegue enxergar o que aquilo quer dizer para ele. Segundo, se afasta dele aquela semente é arrancada do seu coração, porque ele não deu tanta atenção, ou ela não deu tanta atenção para aquela palavra que foi semeada. E em terceiro ponto que a gente pode tirar desse versículo 19 é que essa semente, ela não caiu nem no caminho e nem fora do caminho. Ela caiu à beira do caminho. Quando algo está à beira do caminho, ele nem é quente e nem é frio, ele é morno. E a Bíblia fala, Jesus Cristo falando, que é melhor você ser quente ou você ser frio, porque os mornos eu vomitarei. Então, irmãos, o que é que tiramos como lição nesse primeiro ponto, nesse primeiro nível de coração desatento, incrédulo, distante da palavra do Senhor? Primeira lição é que a desatenção, ela gera incompreensão. Então é uma forma de cascata, ela vai trazendo alguns efeitos. Então, enquanto que a desatenção, ela leva para incompreensão, é que o indivíduo ele não consegue enxergar, ele desatento, ele não consegue enxergar o que o reino de Deus está querendo dizer para ele, o que a palavra está querendo apontar para o verdadeiro caminho, e ele não consegue enxergar, ele não consegue ouvir, de fato, o que o Espírito tem para dizer para ele. Por quê? Porque o seu espírito está incompreensível, ele não consegue enxergar. E Jesus, de várias maneiras, ele se deparou com pessoas assim. A primeira qualidade de pessoas que Jesus se encontrou foram os próprios judeus. Quando você abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6 e versículo 6, Jesus se admira com a incredulidade dos judeus. Nós sabemos que Jesus ele apareceu depois que foi ressuscitado no domingo, nas primeiras horas do domingo. Quando ele apareceu primeiro a Maria Madalena. Aquela mulher que era pecadora, que tinha 7 espíritos imundos. Ele tirou aquele espírito daquela mulher, curou a sua vida no sentido espiritual, e ela se alegrou quando encontrou-se com Jesus. E ela foi até os 11 discípulos e contou que Jesus tinha ressuscitado. Mas os 11 discípulos que andavam com Jesus não deram ouvido à palavra de Maria Madalena. Isso é um sinal de desatenção, que isso gera incompreensão. Depois Jesus se deparou também com 2 dos discípulos que estavam no caminho do campo. Isso está escrito lá em Marcos, se você quiser conferir, no capítulo 6. Se você for se deparar aí, você vai encontrar aí com essa expressão. Então,
quando nós percebemos que as pessoas não são tão atentas à palavra do Senhor, ela está cada vez mais se afastando, ela está cada vez mais indo de encontro ou não escutando aquilo que a palavra da verdade está sendo dita ao seu coração. Por exemplo, em Hebreus capítulo 4 e verso 1 está escrito assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, apareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe proveitou, ou lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com fé daquele que ouviram. Ou seja, todas as vezes que a palavra não está misturada com a fé em Deus, essa palavra ela é evasiva. Esta palavra não tem coerência, esta palavra não desce ao coração. Portanto, irmãos, é necessário que para nós não ficarmos para trás, é necessário escutar a palavra e atrelar essa palavra à fé em Deus. Encontramos também que Jesus Cristo, ele teve a decepção com os seus discípulos, né? Ele teve a decepção com os seus discípulos, porque os seus discípulos, eles tinham toda a noção de quem era Jesus. De Jesus, no capítulo 16, por exemplo, de Marcos, está escrito isso no verso 14, que ele se decepcionou com os seus discípulos, porque os discípulos estavam acompanhando a ele, andando com ele, estava junto com ele, mas não deu crédito à presença dele, quando alguém chegou e contou que Jesus tinha ressuscitado. Entretanto, irmãos, queremos entender também que a anulação da semente consiste no coração vazio. Ou seja, quando alguém está desatento, gera uma incompreensão. Essa incompreensão gera uma anulação da semente. E a anulação da semente gera um coração vazio. Coração vazio é um coração que está desgarrado, é um coração que está afastado do verdadeiro caminho que leva para os céus. Atente para Provérbios capítulo 4, verso 23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se você guarda o coração, você está guardando a sua vida para Deus. É importante então fazer o que o salmista disse lá no Salmo 119 e verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. E o verso 12, bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Bom e bem-aventurado é o homem que pede ao Senhor que ensine os seus estatutos. É um homem que está sendo guiado pelo caminho da verdade. É um homem que está compreendendo verdadeiramente qual é o caminho que conduz para os céus. O próprio salmista, no Salmo 51, verso 10, ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, ou um espírito reto. É interessante que o coração é de lá onde tem a saída da vida ou a saída da morte. Por essa razão que o salmista disse: eu quero guardar no meu coração tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. Porque se eu guardar no meu coração a honestidade que vem do céu, que provém dos céus, eu irei ser levado para Deus e diante de Deus. Ezequiel também, no capítulo 36 e verso 26, está mostrando aí as dádivas do Senhor. O que é que o Senhor faz para nos ajudar diante dos nossos corações? Olha o que diz em Ezequiel 36 e 26. Darei a vocês um coração novo. Então, primeiro ele diz que vai dar um coração novo, porque aquele coração antigo, talvez ele seja desprezível. Talvez aquele coração antigo esteja te levando para a perdição. Talvez aquele coração antigo não atente para a palavra da verdade, seja desatento. Mas o coração novo, dado por Deus, é um coração atento, é um coração comprometido com a palavra da verdade. E ele continua dizendo: porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Esse coração de carne é um coração flexível, é um coração sensível
ao toque do Espírito Santo. É um coração atento à palavra da verdade. É um coração que te leva e te eleva para o reino dos céus. Então peça ao Senhor, Senhor, como o salmista disse, tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Retira de mim toda impureza, porque eu quero ter um coração puro, um coração atento à tua palavra. Então a anulação da semente consiste no coração vazio. O segredo então, podemos dizer que o segredo então está em pedir um coração parecido com o coração de Jesus. Você está pronto para pedir um coração atento e um coração parecido com o de Jesus? Tem um hino muito interessante que Ana Paula Valadão ela canta, que é o coração igual ao teu, que diz mais ou menos assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me o coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Interessante, importantíssimo, pedir um coração igual ao Senhor, pedir um coração parecido com o do Mestre, porque no coração de Jesus tem exatamente todas as saídas da vida que provém do Pai. Segundo nível de coração que encontramos nessa parábola é o coração superficial. É um coração que está atrelado a coisas fúteis, às coisas passageiras, a coisas muito superficiais. Então, depois de vermos que um coração é desatento, desastroso, encontramos também o segundo nível de coração, que é um coração superficial. Que aí nessa parábola do semeador, encontramos no versículo 5 e 6 a forma da citação dessa parábola, que diz assim: algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. Verso 6. E quando o sol nasceu, queimaram-se. E porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E agora vem a explicação deste termo, desta parábola, ou deste trecho, de um coração superficial. Verso 20 e verso 21 do capítulo 13 de Mateus. Olha o que diz. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem tribulação ou perseguição, por causa da palavra, imediatamente se esmorece, imediatamente ela cai, imediatamente ele se desmorona. Então, o que é que podemos tirar nessa explicação? Primeiro, esse segundo nível de coração, que é o coração superficial, ele escuta a palavra, ele é atento, ele está na igreja, ele está diante do culto, ele está ouvindo o pastor, ele está ouvindo o ensinamento, ele está com o ouvido aberto, com os olhos abertos. Porém, naquele momento ele recebe com alegria, mas não tem profundidade às suas raízes. A raiz da palavra, ela não consegue ir até a profundidade do coração, do íntimo. No versículo 21 ele diz isso, não tem raiz em si mesmo. E aí ele continua dizendo, dura um tempo, ou seja, não é para sempre. A palavra de Deus a gente sabe que ela é para sempre. A Bíblia diz assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Então, esse nível de coração superficial é aquele nível que ele está, enquanto está naquele momento, enquanto ele está naquela forma de cultuar, em que ele está junto com os demais, está tudo ótimo. Mas quando ele se distancia, que vai para o seu trabalho, que vai para um outro ambiente que não está voltado para o culto ao Senhor, em razão, ele começa a esquecer daquela palavra. E a Bíblia diz que quando vem tribulação e perseguição, ele se esmorece, ele cai. Por quê? Porque não tem profundidade, ele não tem profundidade na palavra do Senhor, ele não deixa que a palavra enraize dentro de si. Isso é o coração superficial, é o segundo nível. Diante disso, um coração superficial, explicando, é um coração sem raiz profunda.
É um coração em que o sol, quando aparece, queima. Em que quando tem algum problema, alguma tribulação, alguma angústia, atrapalha o seu crescimento. Ele não consegue enxergar a grandeza de Deus. Ele não consegue visualizar que a sua fé provém de Jesus Cristo. Então, irmãos, se você observar em Jeremias capítulo 23, versículo de número 29, olha o que diz a palavra de Deus. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Ele está falando de forma metafórica para explicar para nós que o que é o sol diante do fogo, que é o próprio Senhor. O Senhor é fogo e é fogo consumidor. É aquele fogo que estava naquela sarça, quando Moisés estava diante daquela sarça, que ele queimava, mas não consumia. O Senhor é fogo, e é fogo que consome todas as coisas, é um fogo que transborda e que tira, que faz com que o coração do homem ele seja regenerado. Ele purifica o coração do homem. E quando comparamos o sol com o fogo que é o Senhor, não existe comparação, porque o fogo do Senhor supera tudo isso. E depois ele faz aí uma metáfora do martelo em relação à rocha. Ele diz assim: e como um martelo que despedaça a rocha, os pedregulhos, a rocha que porventura tem atrapalhado a tua caminhada, que porventura tem trazido para a tua vida, de fato, atrapalhos. Lembre-se, o Senhor é como um martelo que pode despedaçar toda a rocha que vem atrapalhar o teu caminho. Então, o coração superficial é um coração sem raiz profunda. Quando nós olhamos lá no Salmo, no Salmo 1, por exemplo, encontramos que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E observa que quem medita nessa lei de dia e de noite, olha o que acontece do verso 3 e o verso 4. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, ou seja, aqueles que não meditam na palavra de dia e de noite, mas são como uma palha que o vento leva para onde quer. Você é diferenciado. Você é diferenciada, porque o Senhor tem implantado dentro de você a palavra da verdade. Você é diferenciado, porque esta palavra está dentro de você e tem nutrido a tua vida, tem nutrido o teu coração, tem nutrido toda a tua história, porque você é árvore plantada junto a ribeiros de água. Um coração superficial também é um coração volúvel, que não tem forma por longo tempo. Ele se molda a qualquer lugar, em qualquer espaço que ele estiver. Ele não tem identidade própria, fundada em Jesus Cristo. Ele é volúvel. Ele não tem identificação dos céus. E quando nós olhamos para isso, logo nos deparamos com o salmista falando no Salmo de número 92, versos 12 e 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Irmãos, quem é justo, quem está ligado na videira, quem tem profundidade de fato, com o coração fincado na verdade e na palavra, ele dá fruto em tempo e em fora de tempo. As suas raízes estão aprofundadas à beira do ribeiro, que a água nutre, a água da vida. E é interessante que quando pensamos na palmeira, pensamos aí que a palmeira existe mais de 1000 tipos de palmeiras. Mas a palmeira que ele está citando aqui
no Salmo de número 92, é a tamareira. Ela chama-se tamareira e o seu fruto é a tâmara. Então encontramos alguns detalhes sobre a palmeira e queremos fazer uma analogia trazendo para a sua vida, que é cristão, para a sua vida que está fincada em Jesus Cristo. Primeiro, sobre o crescimento. A palmeira cresce de 15 a 30 metros de altura. E ainda que alguém venha amarrá-la, ela continuará crescendo. Em outras palavras, não existe impedimentos para você crescer quando você está no Senhor. Quando você tem raízes profundas. Quando suas raízes estão ligadas nos céus. Segunda característica, ou segunda curiosidade da palmeira é a sua longevidade. Ela dura aproximadamente de 100 a 200 anos. Olha quanto tempo. Hoje o homem, quando chega a 90 anos, já está meio cansado, já está meio fadigado. Mas aqui a palmeira ela vai chegar até 200 anos de idade. Outra coisa relacionada à palmeira é a firmeza. Não se arranca uma palmeira facilmente, porque as suas raízes são profundas. É interessante que alguns detalhes sobre essa palmeira, ela quando começa a fincar suas raízes dentro da terra, ela vai até 300 metros de profundidade. E o interessante nisso tudo é que ela sobrevive inclusive no deserto. Observe que quando ela está no deserto, poeira não lhe dá nutriente, porque o deserto que tem é poeira. De onde vem o seu nutriente? Da profundidade. É interessante que dos lençóis freáticos, é de lá que ela absorve a sua água. E quando ela se depara, é interessante que quando ela se depara com uma rocha, as suas raízes se deparam com uma rocha, ela não para como acontece com as demais plantas. Ela dá um abraço naquela rocha e continua depois dela crescendo, envolvendo aquela rocha e crescendo cada vez mais para baixo. Assim também deve ser a sua vida no reino espiritual. Quando você se deparar com provações, com lutas, com dificuldades, haja como a palmeira age. Abraça o problema e diz: maior que você é o meu Deus. Maior que você é o meu Senhor. Porque Ele é a rocha de esquina. Ele é a pedra angular. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. A sua sobrevivência é interessante, que ela sobrevive diante de várias situações. Sol causticante, ela está lá. E a maioria dessas palmeiras, quando ela, mesmo tirando a casca dela, mesmo você cortando toda a casca, ela não morre. Por quê? Porque os nutrientes dela, assim como outras árvores morreria se tivesse na situação dela, ela não morre porque os nutrientes estão dentro dela. Estão brotadas dentro dela, porque as suas raízes são profundas. Então, irmãos, quando você estiver passando por dificuldades, por provações, por angústias, lembre que o Senhor é aquele que está nutrindo você pelas raízes. É aquele momento em que o Senhor está cuidando de você no coração, no âmago. E é ali que você precisa confiar no Senhor. E outra coisa interessante sobre o coração superficial é que um coração superficial também é um coração endurecido. É um coração que é rochoso. É um coração que não está atento, além de não estar atento à palavra de Deus, ele não é amolecido, porque ele está endurecido por conta do sol, por conta das angústias, por conta das tentações que sobrevêm à sua vida. Ele fica endurecido, ele fica raivoso, ele não consegue se concentrar na palavra do Senhor. Então eu quero dizer para você, neste momento, que a palavra de Deus, ela pode amolecer o seu coração. Ela pode tirar aquele coração que é duro e transformar, como nós lemos agora, em um coração de carne, em um coração sensível, em um coração que provém de Deus. Mas, irmãos, queremos então trazer o terceiro nível de coração neste momento. O terceiro nível do coração é um coração desapegado à palavra de Deus e ao reino de Deus. Já vimos que o coração pode ser desatento no primeiro nível,
Vimos que o coração pode ser superficial, no segundo nível. O terceiro nível de coração é um coração desapegado, mas a palavra do Senhor. Isso encontramos lá em verso 13 do capítulo, verso 7 do capítulo 13 de Mateus, que diz assim: e outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. E a explicação desse verso 7 está no versículo 22, que diz assim: e também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. O que é que podemos tirar como lição para nós desse versículo? Cuidados do mundo, os cuidados deste mundo, e segundo, o engano das riquezas. Então, sobre esse terceiro nível, queremos dizer que um coração desapegado à palavra de Deus é um coração sem aderência a esta palavra. Ele não consegue absorver a palavra e guardar em seu coração. O salmista, por exemplo, a gente já citou esse verso, que é o verso 11 do Salmo 119, quando ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, ou seja, aderência. A única forma de você se ver livre das paixões exageradas deste mundo e do engano, da soberba deste mundo, é abraçando a palavra, ou aderindo à palavra de Deus ao seu coração. Um coração também desapegado à palavra de Deus é um coração sem compromisso com Deus. É um coração descompromissado. É um coração que não está nem aí para o que Deus diz, para o que a palavra diz, para que os seus servos dizem. Ele não está nem aí porque ele está desapegado. Ele está totalmente descompromissado com a palavra de Deus. Então, Provérbios, por exemplo, 30 e verso 5 diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Então, aqueles que estão descompromissados com essa palavra, ele não está se refugiando no Senhor Deus. Ele não tem a confiança no Senhor Deus. Ele não está colocando todo o seu interesse no Senhor. Então, por essa razão, ele não consegue ser propriamente dito filho de Deus. Ele não consegue enxergar o reino de Deus como sendo algo palpável, como sendo algo visível. O reino de Deus é muito distante para essas pessoas que não têm compromisso com Deus e com a sua palavra. Um coração também desapegado é um coração que supervaloriza as coisas desse mundo. Você quer enxergar uma pessoa descompromissada, uma pessoa que está aquém, distante, desapegada à palavra, é quando dá muito valor, um valor super, aquilo que tem, aquilo que está sobre sua alçada, aquilo que está sobre sua mão. Então, as pessoas que supervalorizam ou têm as coisas desse mundo como primazia, é como se a palavra de Deus não tivesse de fato aderência, não tivesse de fato lugar profundo dentro do seu coração. Claro que tudo aquilo que chega às nossas mãos para fazer, humanamente falando, precisamos dar o nosso melhor e fazer da melhor forma. O que estou querendo colocar aqui é o supervalor às coisas deste mundo. E entendemos diante disso que, em primeiro lugar, devemos buscar o reino dos céus, como veremos logo mais. Mas um coração que supervaloriza as coisas deste mundo, João já falava isso na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do verso 15, que eu irei ler para você agora. Diz assim: não ameis o mundo, isso lá em 1 João, capítulo 2, versos 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha o verso 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
aquele que cumpre a palavra de Deus, aquele que está dentro do lugar de Deus, da vontade de Deus, ele está sempre obediente e pronto para obedecer a este Deus e desprezar as coisas deste mundo. Ou seja, colocando sempre em primazia as coisas que vêm do alto. E o quarto nível de coração, para a gente encerrar neste momento, é um coração comprometido com a palavra de Deus e com o seu reino. Esse deve ser o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Um coração obediente, um coração voltado para Deus. E aí o verso de número 8, capítulo 13 de Mateus, e verso 8, ele começa a citar que tipo de coração é esse, relacionando com a parábola do semeador. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes e outra 30 vezes. E a explicação disso aí está no verso de número 23. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende e também dá fruto. E um produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes. O que é que tiramos aí desse verso 23? Quem ouve a palavra de Deus, ele não só escuta, mas ele também compreende. Então quem ouve e quem compreende é notório que dá fruto. Quem ouve, quem compreende e quem dá fruto, produz dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Então, se você está produzindo para o reino de Deus, é porque você foi germinado em uma boa terra. Porque o seu coração está no quarto nível, que é o nível de compreensão da palavra de Deus, que é o nível de gerar frutos dignos de arrependimento. E sobre isso, queremos destacar que um coração comprometido é aquele que tem as coisas de Deus em primeiro lugar. Como encontramos lá em Mateus 6,33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, é sinal que a palavra do Senhor caiu no seu coração e que ali é uma boa terra. Oxalá, espero em Deus que você esteja de fato gerando frutos dignos de arrependimento, que produza no reino do Pai. Se você observar também o capítulo de número 2 de 2 Timóteo, versículos do 3 ao 5, encontramos aí que um coração comprometido é aquele que não se embaraça com as coisas desta vida. 2 Timóteo, capítulo 2, versos do 3 ao 5. Olha o que diz: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E olha o verso 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Se você milita, você deve militar legitimamente, sendo filho de Deus, filho amado do Senhor, aquele que foi comprado e lavado legitimamente pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Um coração também comprometido é aquele que tem firmeza, estabilidade e certeza em quem tem crido. Observe lá, eu vou trazer 3 versos do Salmo para apoiar essa ideia de firmeza e estabilidade naqueles que estão comprometidos com a palavra de Deus. O primeiro está lá em Salmo 17 e verso 5, quando o salmista diz assim: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacile, para que minhas pegadas não seja vacilante, mas esteja firme no Senhor. O segundo texto está lá no Salmo 20, verso 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Firmeza,
segurança, confiança no Senhor, porque todos aqueles que estão firmes no Senhor, eles estão de pé. Pode vir uma ventania que for, como a palmeira. A palmeira, pode vir uma ventania que ela é lançada na terra e ela encosta inclusive no chão. Mas quando aquela ventania passa, ela retorna ao seu lugar de origem e ela toma a sua posição. Ela fica na vertical e ela volta mais forte do que era. E interessante sobre a palmeira também é que a palmeira ela consegue sobreviver até um vento de 150 km por hora. Enquanto que a maioria das árvores, com 50 km por hora, ela é arrancada da terra. Ela é tirada da terra. Mas a palmeira, porque ela está fincada não só na terra, mas ela está também na rocha, mas ela está também tirando o seu nutriente dos lençóis freáticos. Ela tem firmeza, ela tem sustentação e ela está segura no Senhor. E finalizando, Salmo 93, verso 1, diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo está firmado e não poderá vacilar. Então, irmãos, o coração comprometido com Deus é um coração firme, é um coração estável, é um coração que está dentro da vontade do Senhor. Que você nesta noite tenha compreensão, que você nesta noite tenha inteligência e absorva de Deus aquilo que Ele quer que você absorva. Quando abrimos os ouvidos, o coração e nos revestimos de humanidade ou de humildade também, encontramos graça perante o Senhor. Encontramos alegria perante o Senhor. Quando você abre o coração e deixa o Senhor entrar, você consegue entender que Jesus Cristo é a única razão para a tua vida. É o único motivo para que você tenha um coração alegre. É o único motivo para que você perceba que o seu coração deve ser parecido com o do Pai. Que neste momento você compreenda que o seu coração deve ser um coração que tenha boa terra. Porque quando a semente ela cair no seu coração, ela vai germinar, ela vai dar bons frutos, e esse fruto ele vai produzir 100 ou 60 ou a 30 para a glória do seu nome. E vamos agora cantar uma canção, que esta canção fala de um coração parecido com o Pai, parecido com o Senhor, um coração parecido com o Mestre, que tenha de fato origem nos céus. Esse momento é o momento para você refletir qual que é o nível do seu coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Peça um coração de acordo com o coração de Deus, que tenha de fato uma raiz aprofundada no Senhor. Eu quero orar com você que se encontra agora no seu lar, ou que está no seu trabalho agora, ou em qualquer lugar que você se encontre. Se você pudesse ajoelhar neste momento, eu quero orar a teu favor, a favor de tua família e de tua casa. Se também você não pudesse ajoelhar,
ou também não puder fechar os olhos, do jeito que você estiver, eleve sua mente a Deus. Coloque seu coração diante do Senhor e aprecie a vontade de Deus para você. Aprecie a vontade de Deus para o seu coração, porque Deus, Ele tem algo para a tua vida. Eu quero orar por ti neste momento. Querido Deus e maravilhoso Pai, Tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Senhor, queremos Te entregar tudo que somos, tudo que temos, tudo que podemos ser, todo o nosso potencial, queremos colocar no Teu altar. Queremos Te pedir, Senhor, um coração de carne, se porventura em nós existir um coração de pedra. Assim como o salmista orou e pediu, tira de mim tudo aquilo que não Te agrada, me dá um coração puro, não retira de mim o Teu Espírito Santo, para que eu sobreviva no reino espiritual. Assim também nós Te pedimos. Não nos deixa, Senhor, com um nível de coração superficial diante da palavra da Tua verdade, ou um coração desatento, Senhor, distante da Tua palavra, um coração incrédulo. Não nos deixa, Senhor, também com um coração desapegado à Tua palavra, Senhor, mas nos ajuda a ter um coração segundo o Teu, Pai. Um coração comprometido com a palavra da verdade. Faz de nós, Senhor, cada dia, verdadeiros adoradores que Te adore em espírito e em verdade. Nesta hora, neste momento, eu abençoo estas vidas que estão agora ajoelhadas, ou que estão agora, Senhor, elevadas a Ti, Senhor. Eu Te peço por elas, eu Te peço por suas famílias, eu Te peço pelo lar em que ela se encontra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Se for doença, Pai, Tu és Jeová, Rafa, aquele que cura qualquer tipo de doença, Pai. Se estiver na Tua vontade neste momento, toca nesta vida. Senhor, se o problema for espiritual, Pai, vem quebrando nesta hora, porque Tu quebras cadeias, Tu destróis, Senhor, os ferrolhos de ferro. E neste momento, declaramos toda sorte de bênção sobre essas vidas, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim seja, para sempre. Amém.